E estamos ao vivo. Olá, Boa noite, Dan. Tudo bom? tudo jóia e você, A Vitor? gente, a gente tava brincando naquele clássico. E aí, tudo bom? Teve o dia inteiro, altos acontecimentos, Péssimo. trabalho, o dia Tá assim. ótimo, tá Não, maravilhoso o não, tá dia. tudo ótimo, imagina. E você? Tô belezinha. Mas que bom que, enfim, deu tudo certo, que estamos presentes hoje. Finalmente, né? Finalmente, né? Porque A gente ia ter a live antes. os dias estavam piores. Pelo menos é uma visão Pelo menos otimista, né? melhorou, né? Exato, exato. A gente ia ter uma outra live antes, daí teve. Daí eu lembro que você ficou doente um tempo atrás, daí teve Verdade. eventos e eventos. A live ia Nossa, ser de foi. outro tema, né? Mas a Uhum, gente resolveu, daí a gente acabou trocando de tema, mas né, o que importa é que a gente está aqui nessa live de exato. hoje, nessa mais uma quinta-feira de IT Chats. Então eu vou apresentar os eventos aí, depois peço para você se apresentar e a gente começa o nosso papo. Pode ser? Perfeito. Belezinha, ó. A galera tá dando boa noite. O Alex, Joamir, a Claudilene tá dando boa noite. Gente, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um IT Chats aqui na IT Recruiter nessa quinta-feira, dia 9 de maio de 2024. Eu sempre preciso olhar a data, porque eu nunca lembro da data. Aqui em todas as quintas-feiras trazemos um nosso webinar ao vivo que a gente discute algum tema relacionado à tecnologia. Nessa terça-feira passada, agora, a gente teve o hashtag Come to Portugal, que a gente conversou com o Dani sobre turismo em Portugal. E sem ser na próxima terça ou outra, a gente tem um Webinar Booster, que a gente fala alguma coisa em como dar um boost na carreira de vocês. Então, provavelmente, se tudo der certo, vai ser sobre entrevista. Então, a gente já fica animado com as perspectivas das próximas lives. Voltando para hoje, no IT Chat de hoje, temos Dan Vitoriano, nosso convidado, e o nosso tema é Em Direção ao Futuro, Diversidade e Inclusão no Mercado Tech. Então, antes de tudo, por favor, Daniel, posso te apresentar, se você quiser, eu posso ler o textinho que eu preparei Por como de favor, apresentação. por favor. Vou beber uma Me aguinha aqui. sinto lisonjeado. Eu vou colocar meu fone aqui também para escutar melhor. Eu tô Coloque, prepare seu encafifado que eu fone. acho que o microfone fica baixo. A gente tá te ouvindo bem, eu tô te ouvindo bem. Se alguém tiver do chat aí Tá. para falar se tá ouvindo bem. Eu vou aproveitar esse tempo também para falar. Gente, estamos lidando com questões no LinkedIn. O LinkedIn, nas últimas duas lives, a gente não estava aparecendo quantas pessoas estavam vendo ao vivo. Aqui do backstage eu conseguia ver que o LinkedIn estava dando números negativos. Então, assim, como é possível pessoas negativas numa live, né? Todo mundo discutindo no chat. Enfim, abri chamado, gerente de comunidade aqui está batendo boca com o LinkedIn. Aparentemente hoje está tudo certo, vamos ver, né? Mas o que importa é que a gente está aí, a gente está conversando, as pessoas estão ouvindo, as pessoas estão dando oi, então isso que importa. Posso? Pode, por favor. Vou até ler aqui, a apresentação do convidado. Dan Vitoriano, professor, developer, fundador da Tech Television Brasil, idealizador do Tech 40+, e do Orgulho Tech Conference, além de ser um criador de conteúdo oficial para o LinkedIn Brasil. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Pô, Olha, legal. a gente faz a pesquisa, né? Faço bastante coisa, né? Eu acho assim. É nada, gente. É tudo título, na verdade. A gente tá aí. Só tá lá, e a gente tá É tentando só tá lá ver. colocando a coisa no LinkedIn, porque é assim que tem que ser, né? É assim que ensinaram pra gente, né? Mas se apresenta aí para todo mundo que te conhece ou não te conhece ainda. Conta aí um pouquinho de você só. Massa, obrigado, Vitor. Assim, primeiro, pô, legal a iniciativa de vocês. Sou realmente assim bem fascinado com a apresentação de vocês três, principalmente quando vocês revezam assim, Vitor, Alex, né, a sua mãe Rosane e Marques. Rosane. Então, bem legal, tipo, estar participando aqui. Como você disse aí, eu me considero, eu gosto dessa nova forma de falar assim, eu estou hoje em dia dev, né? Trabalho com tecnologia, com programação, mas eu sou um publicitário, na verdade, é a minha primeira formação em comunicação, eu sou bacharel em publicidade e propaganda, formado aqui em São Paulo, na Universidade Metodista. E depois eu me enveredei por esse lado, assim, me enveredei por esse lado de tecnologia, porque tudo que eu mexia com publicidade era relacionado a design, a web design, a web, né? Então, aprender programação, ir para a área de tecnologia foi meio que uma necessidade
do meu dia a dia ali, né? Eu falei assim, qual que é o próximo desafio agora? Poxa, se eu me tornar um programador aqui, eu vou ser um melhor comunicólogo, porque eu vou saber fazer um site com inteligência artificial, com dados, com reconhecimento facial, né? Chegou num momento que a tecnologia não era um caminho mais sem volta, né? E veio vindo, né, reconhecimento, veio vindo também a oportunidade de criar conteúdo, ensinando um pouco, promovendo algumas iniciativas que juntasse a comunicação e a tecnologia, até criar aí alguns projetos, como você falou aí, são embriões ainda e estão atraindo um certo comentário, uma certa atenção, né? A Tech Television, os podcasts, o evento do Orgulho, do Tex 40 também. É mais ou menos isso que eu tenho feito, Vitor. O Alex comentou aqui, ó. Dan é uma lenda viva. Já recebi muitos mail em marketing da Cato enviada por Dan. Não, isso quando ele descobriu, ele ficou chocado, porque não é bem assim também, tá, gente? Eu desenhava alguns, mas quem mandava era lá o meu chefe, que ele que tinha essa. Eu falo que assim, na verdade, ele é um cara de marketing muito foda, porque ele tinha essa ideia de que era possível vender através de um e-mail, dando 7 dias gratuito. E a real né? Desculpa aí acabar com a imaginação de quem não saiba, mas a estratégia era que se você não cancelasse em 7 dias, eles te cobravam, e aí é assim que eles ganhavam dinheiro, né? Clássico. Um clássico, uma ótima, mas é uma estratégia, né? Eu na verdade, eu ia perder dinheiro do Illustrator, que eu precisei fazer uma coisa no Illustrator. Peguei os 7 dias e coloquei no meu calendário cancelar, porque eu sempre lembro, né? Um dia antes, cancelar Illustrator. Não lembrei. Passei reto, não sei o que eu tava fazendo na hora, não sei. Eu sei que lá recebi os 28 euros do Illustrator e eu nem tinha mais o Illustrator. Daí eu cheguei lá no site, fiz um chamado e fiz assim, gente, pelo amor de Deus, por favor, 28 euros. E para cancelar era 128 euros, porque era o anual. Caraca! Era não, uma você coisa conta uma muito história, louca. parente morreu, que tragédia. Exatamente, eu falei assim, gente, vocês conseguem. Eu não tenho mais o Illustrator, vocês conseguem ver que eu nunca salvei nenhum arquivo na nuvem. Não, eu não uso. Alguém pegou alguma informação minha, não fui eu que fiz. Pronto, assim, pronto para começar a tretar. Daí o comentário, o nome dele era Alan. O Alan falou assim: ah, então você quer que eu te dê o reembolso? Sim, Assim. E eu, assim, isso. com faca na mão, tocha, Por favor, preparado. né? Daí eu guardei tudo, coloquei o rabo entre a perna e fiz assim, por favor, Alan, Por favor, agradeço sim, muito. é isso. Sim, Olha, senhor. a Cato eu não sei como é que tá hoje, não. Mas na época não era muito de reembolsar. Até porque o valor era bem pequenininho, talvez, Sim. assim. Então, rodou. Pronto, puf, gastou um mês, aproveita aí, já que você tá dentro da plataforma, entendeu? Assim. Mas eu tô desde essa época aí, viu, Alex? Isso daí que ele tá falando na época que eu enviei, era começo do milênio, né? Uns 2000, era um dos meus primeiros empregos com web, era criar os e-mails marketing, porque a comunicação que existia era essa na internet, assim. No Hoje em dia. máximo, o banner ali na web, não tinha coisa de rede social, essas coisas, vídeo. Isso, na verdade, eu acho que começa com. Acho que eu até consigo ligar aí com a primeira pergunta que eu queria começar no tema, né? Que a gente fala que antes essa comunicação era e-mail, era esse e-mail em marketing, essa comunicação quase não passiva, mas era uma comunicação que não propunha realmente uma troca entre pessoas. Exato. E a marca e a comunidade, né? Sim. Se podia chamar de comunidade, daí, enfim, a gente pode até entrar nesse papo, talvez, enfim. Mas como nosso tema hoje, em direção ao futuro, diversidade e inclusão no mercado tech, daí fica que você comentou sobre essa criação dessa, não uma persona, né, mas assim, dessa conseguir levar para as redes, para essa criação de rede, todos os seus outras facetas e outros lados, muitas vezes mais pessoais também, né? Sim. Então, é ser influencer, é ser dev, é ser criador de conteúdo, é criar conferência, etc. Mas, além disso, é também colocar a causa e as causas, principalmente a causa da diversidade, como frente. Né? Isso é uma decisão que se faz. Né? Muito. Então, ter essa causa como parte integrante do seu trabalho. Então, essa é acho que é um forte nesse sentido, né? Daí, eu acho que para
para dizer nesse sentido sobre, acho que talvez para trazer o tema como base, eu queria a sua opinião, como que você percebe, talvez como vem sendo desde quando você entrou nesse trabalho até hoje em dia, ou como é hoje em dia, como que é abordado a diversidade, a inclusão, acho que especificamente no mercado tech, ou enfim, no mercado... Meu cachorro quer vir no colo porque ele acha que ele tá falando comigo. Como vem sendo essa diversidade, essa inclusão no mercado durante durante essa trajetória, nesse espaço. Sim, eu sempre tive, eu acho que uma vontade de trabalhar com esses temas, é que na área de tecnologia isso se fez muito presente. Eu acho que eu vim muito da área de publicidade, de comunicação, e os ambientes eram teoricamente mais diversos, né? Você tinha muitas mulheres trabalhando como designers, na parte gráfica, na parte de desenvolvimento, no atendimento, na pesquisa. Óbvio que ainda, eu sempre falo que isso é um problema, porque o mundo é liderado por homens cis, héteros, brancos. Então, nas lideranças das agências, é a mesma coisa que as empresas de tecnologia. Pouquíssima diversidade, de qualquer tipo, de gênero, de raça, enfim. E geracional também, né? Existe um problema de ter uma liderança muito velha, de ser aquela liderança ali que é dominante e não sai daquilo ali por muito tempo, mas também é preocupante quando você não tem líderes jovens comandando as empresas, né? Então, eu comecei a falar mais de diversidade na área de tecnologia quando eu comecei a ver que não tinha espaços onde eu me sentia tão confortáveis. E eu comecei a ver que tinha mais pessoas que não estavam se sentindo confortáveis em algum lugar. A verdade é que tudo começou com a comunidade do Tex 40+, né? Eu olhava para mim enquanto programador e via que, caramba, eu sou o mais velho daqui, né? E parece que eu fracassei na vida, porque, pô, você é programador ainda, você não virou chefe aos 40 anos? E se aí eu fosse para um recorte de orientação sexual, por exemplo, pior ainda. Eu era talvez a única pessoa gay, bissexual ou pansexual da empresa, né? De alguns lugares que você trabalha. Acho que assim, ainda tive sorte de trabalhar em alguns lugares mais diversos, porque eu buscava essas empresas. Mas hoje, falando dessa pauta, você recebe muito aqui na tua DM, gente trocando ideia com você de... Pô, não tem ninguém que nem eu, assim, eu não me sinto pertencente àquele lugar, os papos não conseguem... Eu não consigo contribuir com os assuntos, e aí vem um feedback negativo de que eu não participo. Poxa, mas eu não tenho... Aí eu acabo, sei lá, eu acabo indo sentar, a pessoa fala, eu acabo indo conversar com o pessoal do RH, com o pessoal de onde tem, por exemplo, mais mulheres, é onde eu consigo conversar, onde o pessoal não seja tão agressivo comigo, né? Então, assim, hoje a gente tem mais estruturas, hoje a gente está mais organizado, diversidade e inclusão são pautas, tem gente que não sabe talvez o que é o D e o I, que muita gente fala, são departamentos dentro das empresas, né? Diversidade e inclusão, fazem parte hoje uma nova outra sigla, que é o ESG, o Environment, né, que é o ambiente, a governança e o social dentro da empresa. Então, esses fatores hoje importam dentro das empresas, e são metas da empresa, são métricas de sucesso dentro da empresa. Então, para startup ou para investidores, a empresa hoje em dia apresentar metas de ESG, falar assim, cara, eu estou montando um time diverso, ou eu já tenho um time diverso, isso é diferencial grande, é valioso. Não existem já fundos, talvez aqui no Brasil, não sei se tem, mas lá fora já tem fundos de empresas que aplicam só em empresas que têm metas de ESG atingida, ela não polui, ou aqui no Brasil a gente tem a empresa B, né? Que é o selo de empresa B, aquela empresa que consegue garantir toda a sustentabilidade da sua cadeia produtiva, desde quem planta, sei lá, a Natura é uma empresa B, né? Desde quem planta aquela semente até como que a embalagem é descartada depois que alguém compra o produto, enfim. Mas em termos práticos, assim, a gente sofre os mesmos problemas
E assim, sinceramente, eu acho que a gente sofre uma corrente contrária muito forte. Ah, você quer ser diverso? Eu não quero. E aí eu vou te atacar por causa disso. Então, assim, quando a gente perguntou, tá tudo bem? Falei, cara, talvez não esteja, é porque quando você começa a tocar em alguns assuntos em relação à diversidade, dentro da área de tecnologia, ou eu imagino que em vários outros lugares, você consegue receber uma pressão, você começa a receber uma pressão de por que que você está tocando nesse assunto, de gente que discorda, de gente que não é, de recortes diversos, né? Não estou falando de mulheres, geralmente, não estou falando de pessoas LGBTs, de PCDs, geralmente estou falando dos mesmos homens que já dominam a área de que, tipo, não concordo, não acho que pronome neutro tem que existir, nossa, trans, sabe, são comentários às vezes ofensivos e que isso desgasta muito você. Então, às vezes, tudo que vai acontecendo de negativa no que você está tentando fazer em relação à diversidade, você fala, não tão. É preconceito, sabe? Então, assim, eu tive um momento de ontem para cá, onde o teatro da conferência onde eu estou fazendo falou assim: a gente vai cancelar a reserva, porque a gente percebeu que é feriado. Eu falei, poxa, gente, mas desde o primeiro e-mail que eu mandei para vocês, eu falei assim: o evento é no feriado, porque é um feriado de Corpus Christi, é um feriado, assim como o carnaval, que sempre cai numa quinta-feira, o carnaval sempre cai numa terça. Então, 1º de junho, né? O evento é 1º de junho, mas o feriado é dia 30 de maio, né? Uhum. Então, sempre um evento, um feriado que geralmente no Brasil todo mundo viaja ou vem para São Paulo por causa da parada do orgulho LGBT, que é uma das maiores, é a maior do mundo. Então, tem os eventos e tudo mais. Então, eu queria que o evento fosse nesse dia. Não tinha como ser em outro. Mas pode ser dia 8? Não, porque as pessoas vão vir para São Paulo por causa disso. É como você fazer uma ação pro show da Madonna e você falar, pode ser nesse final de semana? E foi no final de semana passado. Vamos agora? Tipo, as pessoas não estão mais lá. Elas não estão mais lá, entendeu? Então, eu falei, putz, preconceito, viram que era um evento de pessoas LGBTs, não sei o quê. Passei um dia sofrendo, já estava cancelando tudo. Eu ia mandar uma mensagem para você e falar, Vitor, não tenho condição de entrar numa live novamente. Eu não tô doente, mas minha saúde mental não tá aguentando. Vou desistir de tudo, não vou mais falar desse assunto, entendeu? Não quero. Aí eu recebi uma mensagem agora há pouco à tarde, falando, a gente foi dentro da administração do teatro, a gente conversou, né, o teatro é dentro de uma universidade, não, a gente vai abrir o teatro, você não vai precisar cancelar teu evento, entendeu? Isso aí te dá um leve brilho de esperança, assim, mas é tanta coisa, cara, que é difícil. Às vezes tem amigos mesmo que falam para mim assim, Dan, eu desisti do rolê de falar de diversidade, porque o estresse mental, assim, é tão grande que não sei se eu quero comprar essa briga, sabe? Porque não é só as pessoas que acham desnecessário, porque muita gente acha só desnecessário, né? Tipo, pra quê? Não precisa. Isso é uma parcela. A outra parcela são as pessoas que, de fato, ativamente lutam contra, né? E a gente estão ali fazendo alguma coisa. Desde que seja espalhando fake news, desde que seja falando pro vizinho, até donos de poder, né? Vai subindo a ladeira, né? Até donos de poder políticos que fazem o de baixo não acontecer, né? Exato. Mas então a conferência continua confirmada. Continua confirmada. A gente já vendeu uma quantidade considerável de ingressos. É um teatro teoricamente grande, ele tem 420 lugares. Hoje em dia eu tô achando um pouco exagero ter feito tão grande assim, mas eu acho que a experiência do teatro era muito legal para um evento desse tipo, onde você vai ter palestras ali dentro. O palco, ele é um acontecimento, o teatro, ele é uma experiência, né? É diferente de eu levar a galera para um auditório. Eu acho bem diferente. O teatro, já teve situações em eventos que eu fiz que a galera chegou muito jovem, assim, e falou, cara, a primeira vez que eu tô entrando dentro de um teatro, nunca tinha vindo. E a pessoa fica fascinada, né? E é legal isso, né? Então, e para a pessoa que está ali se apresentando também, o palco, a altura,
a boca de cena, pensar em todos os espetáculos, atores que passaram ali, a iluminação, a plateia bem posicionada, confortável, é uma experiência também significativa. Eu acho que quando você organiza um evento, você precisa proporcionar essa experiência muito boa para quem vai lá e assiste, para quem agora acompanha de casa, porque tem que ter essa transmissão online. Ela não compete com a pessoa que compra o ingresso para ver presencialmente, porque a experiência é muito diferente, mas também para a pessoa que está ali apresentando, né? Então, pô, tem que ser legal, né? Passar a mensagem, a pessoa se dedica. Eu acho que visualmente, sei lá, não sei se energeticamente é a palavra, mas tipo, a importância de trazer esse tipo de assunto de fato para o palco. Então é de fato Exato. de fato dar o palco, né? Sei que a gente fala, né? Dar o palco, dar a luz, dar o foco para aquilo que sente que é necessidade de ser falado. Então isso faz total sentido. Eu ia comentar. Tá no YouTube, eu não abri o YouTube aqui da live. Eu vou abrir daqui a pouco. A gente faz transmissão tanto aqui no YouTube, mas eu raramente falo do YouTube. Ele mandou logar aqui pelo YouTube, eu loguei pelo YouTube também. Perfeito. Antes da gente falar, eu acho que, né, eu ainda quero falar um pouco sobre essa questão mais do preconceito e como que se luta contra quem luta contra, né? Vamos tentar, talvez, vamos primeiro pro que dá certo, o que a gente vê de bom, e depois a gente pode... Não, mas vamos tentar pelo menos acabar com o bom, né? Pra gente não sair chorando da live, né? Exato. A gente volta pro bom depois. Vamos bom, mal... mal não, né? Mas enfim, vamos falando, né? Num sentido mais do negócio, você comentou uma coisa que eu não sabia, que era o SG, não era? Que era as empresas que têm... Que conseguem comprovar isso, que a equipe dela é diversa, que ela tem ações, deduzo eu, ações... para a diversidade e a inclusão, elas ganham, como pode dizer, elas ganham mérito, elas têm uma posição melhor, talvez. Exato. Né? Pode falar, pode continuar. Não, a minha pergunta é essa, só que dando um upgrade na pergunta, assim, isso é um dos pontos que você acha que poderia dizer que a diversidade pode contribuir com o sucesso de uma empresa, né? Mas eu deduzo também que tem outros sucessos, talvez não tão palpáveis, né? Eu posso falar que a própria inclusão, ela traz uma maior diversidade de pensamento, de ponto de vista, e conseguem abordar assuntos de uma perspectiva muito mais ampla do que uma empresa feita pelo mesmo grupo de pessoas. Com certeza. Então, enfim, sobre isso, sobre como a diversidade pode contribuir para o sucesso de uma empresa. A gente comentou do SV, do SG, o que mais popa aí? Olha, dá para apresentar aqui, eu tenho um material aqui, assim, que é o nosso material da Orgulho TechConf, né? Se você quiser apresentar, pode apresentar. Se você quiser. Eu vou colocar na tela. É só importante lembrar, assim, né, que quando a gente fala de diversidade, né, existem diversos tipos né, de diversidade, enfim. A própria sigla ESG, ela é, vamos dizer assim, a nova palavra para o que a gente antes chamou de sustentabilidade. Os anos 90, né, tinha a questão da sustentabilidade, né, acho que não, anos 90 não, anos 2000, questão da sustentabilidade. Os anos 90 a gente descobriu a palavra ecologia, né? Então agora tem essa sigla, tá no inglês, são métricas, né? Mas muitas empresas ainda elas não veem oportunidade nessas coisas, até porque assim é algo novo, é difícil você implantar sozinho. O que você vai fazer? Você vai lá procurar no Google, né? E seria legal que as pessoas realmente fizessem esse trabalho, porque assim não é hoje que a gente está falando ESG, é bastante tempo. Então, assim, ouviu falar, vai lá no Google. Hoje tem o Gemini do Google, vai lá, joga, ele vai lá, dá uma baita de uma resposta para você conversa. Não, mas me explica mais sobre o que é o diversidade. Eu tive uma dúvida, uma vez eu discuti com uma amiga, que ela que me ensinou da sigla, eu falei, mas diversidade está dentro de ESG? Ela tá. E eu falando, não tá. E eu fui lá e procurei e tava. Aquela hora que você tá numa discussão, daí você tá num lado, você procura rápido no Google dizer que você estava errado o tempo todo. Exato. Daí você tenta mudar de assunto. Tipo, não, amiga, vamos falar de outra coisa.
Pra variar, eu nunca falei pra ela que eu descobri que eu tava errado, né? Vamos mandar pra ela essa live. Se ela vai ver a live depois. Então, hoje, ter essa sigla incentiva principalmente que líderes dentro de empresa apliquem, vão buscar essas métricas, né? Então, eu posso ser uma startup de uma pessoa só, mas falar, cara, eu estou preocupado com meio ambiente, com governança, né? E com social. O que eu faço em relação a isso? Coloca no papel ali, lista, né? O que é essas coisas? Às vezes chegam alguns parceiros, clientes que a gente acaba trocando audiência hoje nas minhas redes como criador de conteúdo, ou até mesmo patrocinador desses eventos que eu organizo. Fala assim, poxa, meu time só tem eu de homem, eu quero me tornar ele mais diverso, né? Não, só tem eu de homem, só tem homem no meu time, eu quero tornar ele mais diverso. E você vê ali dentro uma necessidade genuína, mas às vezes me incomoda das pessoas não saberem assim, poxa, não tem uma consultoria que faça isso. E eu também não vou criticar das pessoas não entenderem isso, porque até, por exemplo, ano atrás, eu não sabia que tinha também. E talvez não existisse tantas quanto hoje já existem, né? Pô, então, quero tornar mais diverso? Pô, vai procurar alguém que vai criar um programa dentro da empresa, né? E vai apontar, obviamente, olha, tua liderança não é diversa. Vamos começar aqui, senão não adianta você querer contratar um monte de pessoas diversas, mulheres, pessoas LGBTs, trans, PCDs, e você não está preparado para receber essas pessoas. Porque aí dentro você vai falar que você contratou essas pessoas e que você teve um baita de um problema. Então, quando eu tento, por exemplo, vender, ou quando tentei vender, por exemplo, uma conferência falando, vamos valorizar os profissionais mais velhos na área de tecnologia? Ah, mas todo chefe é mais velho, né? O dono é mais velho. Sim, mas e toda aquela camada que está ali no meio? Ela é super nova e ela está se tornando mega etarista em relação a quem é mais velho. A gente passou por uma pandemia, várias pessoas saíram de outro emprego e vieram aprender em programas de tecnologia, entraram na área. Algumas empresas, nas quais uma delas eu divulguei, eu fiz uma publi, ela formou um programa só para pessoas 40 a mais. E treinar com a linguagem que ela ensinava e depois elas contratou. E aí teve amigas minhas, amigos meus que entraram nesse programa e estão hoje, sendo funcionários de empresa, aprenderam programação depois dos 40. E disso eu montei uma comunidade, montei um evento, porque, como eu estava falando, eu estava me sentindo essa pessoa, poxa, será que vai ter emprego para mim depois? Ou não, eu estou muito velho para isso, né? A necessidade de formar o Orgulho Tech também veio dessa diversidade. Pô, os ambientes nunca nos representam, não tocam em alguns assuntos. As pessoas não conseguem perceber, às vezes, que elas vão fazer uma live com 4 pessoas e que os 4 convidados, as 4 pessoas que estão na live são homens. Porra, será que você não conseguia pensar ali, cara, será que não é melhor a gente ter uma mulher, pelo menos, dando opinião, mas 4 cabeças de homens geralmente não vão levantar nem essa hipótese. Então, imagina como é que alguém vai contratar uma nova mulher dentro de uma empresa onde tem 4 pessoas te avaliando. Eles acabam contratando um homem. Se não tem nenhuma pessoa gay, LGBT nessa diretoria, o gay LGBT às vezes nem é chamado para essa entrevista. E esse mesmo tipo de preconceito sistemático, ele acontece também com a questão racial, muito mais, né? É porque uma coisa são as diversidades, acho que deve ter um nome, né, mas as diversidades, ou nem sei direito como falar isso, mas as diversidades expostas, digamos assim, e as diversidades talvez mais implícitas, muitas vezes. Né? Toda diversidade acaba sendo exposta, mas ela acaba virando implícita porque a gente acha isso de uma maneira de tentar se resguardar. Eu entendo que você fala que, por exemplo, cor da pele ou traços, né, étnicos acabam sendo muito mais evidente, né? Sim. Mas e até por isso o preconceito ele acaba sendo muito mais explícito até, né? Sim. Então não tem nem como comparar. Mas essas formas de diversidade, não só na tecnologia, mas em muitas áreas, elas são muito desiguais. E como que você resolve isso, né? Só falando que precisa, você tem que mostrar o número e ligar com aquela palavra lucro. Onde que você ganha com isso mesmo? Entendeu? Respondendo a sua pergunta, agora eu vou mostrar meu slide agora, então. Slide que a gente usa aqui Abre aqui que eu coloco na tela. Eu acho que eu preciso colocar.
Deixa eu ver aqui como é que eu vou conseguir fazer isso. Aqui no StreamYard. Apresentar, compartilhar tela. Eu vou compartilhar a tela mesmo. Não, vou compartilhar a window. And then... Eu acho que não aparece direto na live, eu acho que eu preciso colocar ele aqui. Né? Ele vai aparecer para você aí embaixo. No backstage, eu acho que sim. Aqui, ó. Canva. Se aparecer direto, só né? Aí. Vê se apareceu. Muito bem, porque eu nem preciso ficar mexendo, tá aí. Perfeito. Não, mas deixa eu colocar ele em... Como é que chama? Full screen. Em full screen? Eu acho que a minha próxima pergunta, eu acho que ela liga... Eu tenho a sensação que você vai responder ela junto com essa apresentação. Então, antes eu perguntei sobre como a diversidade ela consegue contribuir para o sucesso das empresas, né? E a minha próxima pergunta era como que você consegue enxergar o papel desses eventos, dessas conferências, na promoção da diversidade dentro da comunidade, especificamente tech. No caso, agora da conferência do orgulho, mas eu acho que também entra o Devs 40+, nessa minha pergunta, nesse sentido dos eventos e conferências. Então, vamos fazer duas em uma, tipo, como que ela contribui para as empresas e qual o papel dessas conferências para esse mundo. Massa. Esse material, por exemplo, aí é do material da Orgulho Tech, né? Então a gente fala, por exemplo, de uma pesquisa da Catalyst que 23% dos colaboradores nos Estados Unidos já foram discriminados com base em sua orientação sexual ou identidade de gênero ao se candidatarem para vagas. Só que isso ainda não vai fazer você patrocinar meu evento ou falar, nossa, eu preciso de mais diversidade na minha empresa. É um mundo perfeito, mas que não toca, não emociona. Você não vive essa realidade. As pessoas, às vezes, elas vêm e discutem com você, elas argumentam com você, como se elas soubessem o que é ser mulher na área da tecnologia, ser uma pessoa negra na área da tecnologia, ser uma pessoa LGBT na área da tecnologia, né? Então, estudos acabam embasando, mas não acabam ajudando. Agora, já a Universidade Central da Flórida, ela mostrou que um dos principais fatores que levam a comunidade LGBT a participar de eventos relacionados à causa é justamente o sentimento de pertencimento. Então, quando você cria um evento onde todo mundo no palco vai ser 40+, ou vai ser LGBT na tecnologia, e quem vai assistir esse evento, em geral, é uma pessoa mais velha ou é uma pessoa LGBT, você cria esse senso de pertencimento, você se vê ali. Por isso que é legal também a questão do palco, né? Como você estava falando, imagético. Poxa, a representatividade de que eu tenho uma líder de tecnologia lésbica dentro de uma das maiores empresas do Brasil. Ou que eu tenho uma software developer dentro do Nubank que é uma travesti. Né, e que está lá dentro arrasando, mostrando que tipo, é possível dominar essa área, entregar um bom trabalho, e você consegue quebrando um pouco desses preconceitos, que esses que a gente fica por trás, né, esses que não são tão aparentes, que são os preconceitos implícitos mesmo, né? Eles são estruturais. A gente às vezes nem percebe, mas a gente está sendo preconceituoso em algumas situações. E esses são os difíceis de quebrar. Então, organizar os eventos, você reúne as pessoas e dali surgem ideias. Uma conferência científica, ela junta cientistas ali, eles discutem seus papers, seus artigos, fica sabendo da pesquisa de um, de outro, começa a colaborar e dali se encontra às vezes a causa, a cura para alguma doença, algum medicamento. Agora, quando você vai falar realmente com a empresa, todo esse discurso, como eu disse, buff, né? Não ajuda. Então, onde que você ganha? A McKinsey falou que empresas que têm diversidade de gênero, e olha que talvez essa seja uma das mais fáceis de você ali conseguir fazer, né? Por exemplo, no Brasil, a gente tem a maioria da nossa população é feminina, é mulher. Por que esses quadros não se representam dentro da área de tecnologia? Então que métrica que eu vou buscar? Pô, busca essa métrica da igualdade da divisão que você tem aqui do IBGE. Então, tenta transformar a sua empresa com maioria feminina ou com um bom número de mulheres, mas só de você olhar, geralmente as empresas têm 15% de mulheres, 5% de mulheres em cargos de liderança, né? Então, assim, poxa, tem muita coisa a se fazer. E aí, se eu tenho essa diversidade de gênero,
elas faturam 21% a mais. Porra, é uma fatia de lucro considerável, então agora a você considerar. E esses números que, por exemplo, a Jennifer Coutinho, da Se Candidate Mulher, que agora se chama Pluri, usa quando ela vai negociar vagas afirmativas para mulheres com as empresas que viram clientes dela. Ela fala a mesma coisa, se eu falar que é importante você ter, porque você vai ter uma empresa mais diversa, ninguém vai falar. Agora você fala, ó, vou te entregar diversidade, meta de SG e 21% a mais de venda. Opa! 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 Aí, né? Aí a gente conversa. E isso é uma coisa muito importante que você falou sobre o sentido dessa diversidade e dessa representatividade. Ok, a empresa tem 50% de mulheres, por exemplo. Em que cargos? São 5 chefes homens e elas estão como secretária e... não, mas a equipe de limpeza inteira é feminina. Exato. Não, a minha secretária é mulher. Exato. Ela tá Tem com a gente há 15 também. anos. Umas coisas que, tipo... Um desses rapazes que chegou falando assim, não, mas a minha empresa, ela, só tem homem, eu preciso de mais mulheres. Eu até tinha mais mulheres quando eu era interno no meu departamento de marketing, né? E são padrões que se repetem, né? De tipo, então a área de comunicação, como eu te disse, ela sempre foi mais diversa. Uhum. Não na liderança. Ele tinha um departamento de marketing. Quem era o diretor? Era o diretor, era um homem. Né? Na área de tecnologia, por que tem essa desigualdade tão grande? Porque a liderança lá, ela ainda não se mexe, né? Os grandes investidores, os grandes sharks, os grandes... Né? O dinheiro está na mão dessas pessoas não diversas, né? Por exemplo, você tem diversidade étnico-cultural 33% a mais. Poxa, é muita coisa, então... E não está representado, mais da metade da população brasileira também se declara parda e negra. Aonde estão essas pessoas representadas dentro das empresas, principalmente de tecnologia, no Brasil? Daí eu não vou falar fora do mundo, porque essa proporção étnica ou de gênero é diferente, mas aqui no Brasil daria para buscar esses números, porque, como você disse, as pessoas elas acabam não participando do mercado, elas estão em subempregos. Minha equipe inteira de faxina é feminina, a de cuidadoras é mulher. Nossa, nada de novo, né? A gente só está replicando esse padrão, a gente está dando subsistência, mas a gente não está dando oportunidade de transformação. Uhum. Né, o Sebrae ali fala lá, metas de ESG, ter um time mais diverso constrói produtos inclusivos e aumenta o retorno mercadológico. Então, assim, se eu fabrico um produto hoje, eu vou dar um exemplo aqui, que eu acho esse exemplo ótimo. A Rede Pensa na Globo, na emissora, né? Ela faz as novelas, eu acho que é um dos maiores produtos dela, tirando o BBB, que é o que traz mais faturamento para a empresa. Hoje em dia, a Globo, ela tem faturado mais com as novelas, fazendo remakes, pegando as novelas antigas e criando novelas novas. Ela não está conseguindo entregar boas histórias novas. Ela precisa pegar aquilo que fez sucesso e dar uma camada ali de nova tecnologia, porque tem mais resolução, nova música, fotografia, tudo mais. Estavam brincando que iam fazer o remake do Avenida Brasil já. Tipo, não já precisa fazer remake de alguma coisa, gente. Vamos fazer Caminho das Índias e Avenida Brasil. Acabou. Exato. Vai fazer Vale Tudo agora. Tá pegando todas essas, né? Poxa, o público que consome novela tem um público LGBT gigantesco. Mulheres, muitas aliadas da causa LGBT, da comunidade LGBT. Será que não estaria na hora de fazer uma novela onde houvesse um romance LGBT como protagonismo, comprasse essa briga, como, por exemplo, o Itaú comprou trazer a Madonna para o Brasil para comemorar os 100 anos? O Itaú sabia que o show era daquela forma, e eu imagino essa negociação. Porque se o Itaú não é burro, ele conhece o que ele estava fazendo ali. Na Cama com Madonna, um documentário de 1990, com a turnê mais polêmica, ela foi excomungada pela igreja. A polícia de Toronto chega para ela e fala assim: e se você alterar a parte do show onde você bota a mão na pepeca?
Ela, não, eu não vou. É integridade no meu show. Ele tem uma mensagem para passar. Eu não volto, era isso. Então, assim, se o Itaú fosse muito burro, ele chegaria para a Madonna e falasse: a parte que você pega outra mulher agora e as duas tocam na pepeca, você pode trocar? Jamais. Ele falaria, e é isso, a Madonna viraria as costas e falava: foda-se, não vou fazer Tchau. isso. Tchau. Sim. Então, o Itaú trouxe a diversidade para a pauta de uma forma genial, com muita grana, obviamente, mas olha como que ele quis atrelar feito de futuro, né? 100 anos para frente, dando o presente da maior diva pop, um presente, um show que ela fez para a comunidade, com todos os recados, levou Pablo Vittar no topo do palco e vestiu camisa da... Gente, essa discussão ela não acaba até agora, né? Falou sobre HIV, falou sobre a crise da AIDS. Foi uma Incrível, coisa incrível. Ele atingiu metas de ESG ali que a gente, assim como Madonna faz, a gente vai ter que redefinir os patamares de ESG, porque você conseguiu levar assunto, a pauta da diversidade, sem só ter que fazer um post ali no mês de junho, falando, nossa, ó, somos diversos, ó, quantas pessoas nós temos aqui. Então, Sim. essas discussões são importantes e elas, eu tenho certeza que elas surgem quando você está num evento e alguém toca nesse assunto, quando dentro da tua empresa, dentro da comunidade LGBT, a gente até brinca, né? Saiu até meme falando, obrigada a bicha que levantou a mão lá dentro do Itaú e falou, e se a gente chamasse a Madonna? Eu já vi alguém falando assim, gente, alguém conhece alguma do Santander? E a Beyoncé? Já tem desses, verdade, verdade. Então, só um time diverso, seja a agência, né? Seja a empresa, vai trazer isso. Então, assim, se eu vendo um produto e que eu tô vendo que o público gay ali ele não está consumindo e que ele tem alguns problemas ou uma questão racial, o produto é racista ou ele não é agradável por algum recorte, se eu fizer uma pesquisa e modificar esse produto, né, ou a campanha publicitária, né, ela vende o produto, às vezes a gente tem um produto que ele é ruim, mas ele tem uma campanha publicitária tão boa que você cria um conceito ali, né, produto de limpeza. Agora, com a nova fórmula OXPTO, não mudou nada, é simplesmente um slogan para você falar, não, agora eu vou lançar uma nova embalagem, eu vou prestar atenção de novo nesse produto que eu não prestei atenção. Você vende mais, então é inclusivo, né? Olha o quanto o Rio de Janeiro lucrou sabendo ali receber esse público LGBT, toda essa galera que vinha, se em todo lugar tocava Madonna, eu vou fazer a camiseta especial da Madonna, vou fazer um produto especial da Madonna. Gente, se viu oportunidade em todo lugar. Então, tô dando exemplo da Madonna, mas Sim. na tecnologia, né? Às vezes a gente não pensa na linguagem que os nossos softwares está escrito, se são inclusivas, se são acessíveis, né? A gente deixa de ganhar muitas oportunidades nesse sentido, ou de como a gente faz as nossas campanhas, né? Porque ninguém chega num software, num sistema, compra alguma coisa, se você não anunciou, não falou de alguma forma, né? Usou um influenciador, postou no Instagram. Como é que você está fazendo essa mensagem? Ela está sendo diversa? Ela está sendo inclusiva? Você está preocupado com esse assunto, né? Então, tudo isso pode levar a metas ESG e tudo isso pode reverter a lucro, a produtos melhores e mais retorno mercadológico. Porque se você não fizer agora, as outras empresas vão estar fazendo. Quem não vai fazer vai ser a minoria, então você vai perder mercado. Eu acho que tem uma coisa que eu venho lidando agora, digamos assim, que agora eu tomei parte, a gente redefiniu o nosso TikTok, a gente está criando um novo conteúdo para o TikTok. Antes era uma outra coisa, enfim, era bem o que tinha, o que não tinha, e agora a gente está eu estou criando os vídeos institucionais, estou colocando os cortes nas lives, etc, etc. E quando eu estava criando os vídeos institucionais, várias vezes eu colocava num posicionamento assim, ok, uma coisa é o Vitor, como ele escreveria algum post, uma coisa é a empresa, como, né, o papel da empresa. Eu escrevo um bem-vinde agora, sabe, umas questões muito, muito práticas mesmo. Sim. Tipo, eu escrevo bem-vindo, mas daí, se eu escrever bem-vinde, que é um posicionamento que eu tenho e a empresa pode ter,
a gente possivelmente vai receber comentário, e vai ter que lidar Exato. com isso, né? Exato. Daí eu tomei o pé para trás e reescrevi a frase do jeito que eu não precisava escrever nenhum gênero na frase. Exato. Fiz Exato. assim, deixa eu tomar esse pé para trás e dar uma e não colocar essa cara, né? Mas tem várias questões práticas também nesse meio, né? Isso que você falou é muito importante. Eu perco muita gente nas minhas lives porque eu começo falando bem-vinde. Em todas, né? Nos diversos episódios do podcast do Tech 40 Mais, desde o começo eu falo bem-vindes. E principalmente quando eu entrevisto alguém assim que tem muita visibilidade na área, né? Tem, sei lá, tem alguém que é de canal de YouTube, que tem muita gente, né? Da grande maioria homens, né? Assim, vem os comentários de, nossa, adorei a entrevista, esse cara é muito bom, só parei de assistir na hora que ele falou Miglis. Porra, a pessoa desmerece todo o meu contexto, tudo que eu tenho para fazer, porque eu falei Miglis, entendeu? Você nem me conhece realmente, né? Eu tenho uma comunidade com quem eu falo, essa comunidade se sente incluída. Em redes sociais, eu tenho números que acabam sendo pequenos comparados a alguns outros criadores de conteúdo, influenciadores na área de tecnologia, mas que atraem muita empresa que está olhando para essa questão da diversidade. A maior parte do meu público, 65% do meu público no Instagram é feminino. Isso é muito raro, porque por mais que eu seja um homem gay, bissexual, pansexual, eu sou um homem. E geralmente os perfis de homens só tem público homem, e os perfis de mulheres na tecnologia também só tem homens. Algumas amigas elas ficam chocadas, nossa, o meu é 95% de homens. Eu falei, mas desde o começo que eu tô aqui falando nessas redes, eu comecei a falar no feminino. Porque se o neutro ia dar tanto comentário, e dá. Eu entrevistei agora, o último convidado do Orgulho Tech foi uma pessoa não binária, então tudo que se relacionava a ela vinha algum tipo de comentário negativo, alguma insulta, isso cansa a tua energia, né? Demais, assim, é isso que eu falo dessa estafa mental, é do tipo, pô, você vai comprar essa briga mesmo, entendeu? Você vai falar sobre isso mesmo? Eu acho que isso. A gente comentou isso, mas talvez mais aprofundado. Agora eu ia falar que eu ia começar a falar de coisas ruins, né? Então vamos falar disso logo, que a gente pode caminhar para frente. Mas nesse sentido das dificuldades que tem. Vamos colocar dificuldade, não, vamos colocar desafios. Os desafios que tem nesse sentido. Desde coisas práticas, tipo responder comentário numa live, ou comentário que você recebe num post, até. A conferência que quase foi cancelada hoje. Então, são diferentes níveis de desafios e problemas nesse sentido, né? Eu até vou ligar com uma outra segunda coisa que eu também ia perguntar, juntando algumas coisas, que a gente tá 48 minutos em ao vivo, bizarro. Nesse sentido desses maiores desafios e dificuldades, e também no sentido do próprio preconceito. Então, geralmente, eu diria que as duas coisas são muito ligadas, né? Quando a gente fala de diversidade e de inclusão. Então, mas então é isso, assim, que outros ou mais desafios você consegue ver, tanto de ser uma pessoa que coloca a diversidade como pauta principal, e também desafios das empresas, possivelmente, das empresas de incluírem a diversidade e terem inclusão na sua equipe ou nas suas métricas. As empresas têm algum tipo de desafio que elas sofrem para chegar nisso? Eu acho que né, reforçando essa questão da liderança. Enquanto você não muda a liderança, esse assunto não vai ser interessante, não passa pelo teu dia a dia. Tem amigos que chegam para mim, como é que eu vou falar de causas LGBTs? Eu nunca conversei com uma pessoa trans. Você não tem essa convivência, não faz parte do seu dia a dia. Um homem hétero comandando uma empresa, ele não sabe o que é PrEP, ele é casado, ele não sabe qual que é a sigla certa, nunca ele vai ter tempo para aprender, ele não pode ir lá no Gemini e perguntar como é que eu falo certo a sigla, para eu não passar vergonha, como é que eu viro um aliado da causa. Então, assim, enquanto não se mudam as lideranças, enquanto não se fomentam essas iniciativas, não troca muita coisa.
o preconceito dentro das redes sociais, ele é gravíssimo. Eu não bato tambor para maluco dançar, eu não respondo comentário, eu vou lá, denuncio, apago. Porque se você responder é o que a pessoa quer, né? Que você fica Sim. lá. Tem hora que dá vontade de responder, mas eu sempre penso, lembra? A grande maioria das pessoas é um moleque de 9 anos que tá falando bosta atrás da internet, fingindo ser outra pessoa, entendeu? Mas cansa. Cansa. Eu, já, eu me envolvo com o evento desde 2017 na área de tecnologia. Eu já desenvolvi eventos onde o tema não tinha a ver com diversidade, era um evento extremamente técnico, e a gente recebia ameaças seríssimas, que hoje em dia a gente é até criticado por não ter denunciado, mas pelo tipo de palestrante que a gente estava colocando no palco, ou por a gente ter dado retweet em um outro evento que, sim, fez uma ação pró-diversidade, sabe? Chamou todas as mulheres no palco do evento deles, a gente repostou o Twitter e por isso a gente é ameaçado. Então, assim, é muito complicado, sabe, nesse ponto, assim. Por isso que falo, dá vontade às vezes de desistir, porque às vezes você arranja uma coisa para a cabeça, mas se você não se organizar para poder falar desses assuntos, como é que você vai mudar essa situação, né? Você precisa ter essas conversas, assim, você precisa ter esses espaços. E também eu acho que também existe talvez até um preconceito maior quando essas pessoas veem essas pessoas que eles odeiam e em posições de poder, né? Então ver essa pessoa no palco, ver um momento que ele não é incluído, que ele se sente incluído. Eu tô colocando ele, né? Mas Sim. ele, a pessoa, se sente excluído quando, por exemplo, chamamos ao palco agora todas as mulheres, Exato. né? Então é um Exato. momento que a pessoa Tem se sente bastante excluída. disso, tem bastante. Assim, eu já ouvi, por exemplo, de um dos primeiros eventos que eu organizei, eu saí logo depois da primeira edição, porque com o pessoal que eu estava organizando, eu falei, a gente podia ter um ingresso 50% mais barato para mulheres. Isso seria uma forma de incentivar as mulheres a vir para o evento. As pessoas não se preocuparem como é que elas vão vender o evento, e aí depois você faz o evento na área de tecnologia, como a grande maioria deles são, e você bate uma foto, 90% é homem, eu teria vergonha de publicar essa foto e ser xoxado na internet, sabe? Vai vir alguma mulher comentar, você vai bater boca com ela? E tem gente que vai para isso, não presta atenção nisso, sabe? Você precisa estar ali se preocupando com esse tipo de coisa, não tem que ser uma pauta. E eu fico. Uma coisa eu acho que. É meio que uma pergunta que eu tinha, mas eu acho que eu vou tentar ligar essas duas questões, assim, nesse sentido de pauta e de representatividade, de colocar pauta e colocar no palco, né? Que se fala, eu acredito que assim, hoje em dia se fala mais da questão de diversidade como nunca foi falado antes, né? E acredito que isso, de fato, tem algum tipo de consequência para as equipes, para a diversidade das equipes e como as empresas conseguem manejar esse assunto dentro da própria empresa. Existe algum tipo de questões mais práticas que a empresa, por exemplo, imagina que agora está ouvindo aqui um líder ou um gestor, estou colocando como homem porque é um público, né, como a gente falou, grande maioria na posição Precisa de poder. letramento, eu diria. E também um público que precisa mais de letramento. Imagina que tem aqui não necessariamente um gestor ou um líder, mas pessoas que tomam decisão de empresas que estão ouvindo, concordam com tudo que está falando, mas não sabem como dar, por exemplo, o primeiro passo, ou não sabem Perfeito. que tipo de iniciativa prática a pessoa pode ter para amanhã acordar e falar, tá, vou fazer alguma coisa. É uma coisa que eu quero fazer, né? Sim. Eu acho que essa pergunta é meio difícil, na real, mas... Não, é muito fácil. Tá. Foi o que eu descobri ano passado. Existem consultorias especializadas em diversidade e inclusão, né? Vá procurar uma consultoria, dá uma buscada no Google, aqui no LinkedIn, consultoria, diversidade e inclusão. Vai ter empresas especializadas em ir na tua empresa, dar um treinamento antirracista, fazer um letramento racial da tua empresa, trabalhar vagas afirmativas, implantar um programa de diversidade, né? Então, assim, dentro de escolas, dentro de organizações, dentro de startups, né? Então, eu acabo, às vezes, sendo chamado por algumas empresas para ir dentro delas, falar sobre a minha experiência, falar sobre como que é a diversidade na área de tecnologia. Então,
todo esse conhecimento ele pode ser fomentado. Basta você buscar esses profissionais. Agora, na época do mês de junho, muitos profissionais LGBT no LinkedIn, eles postam, tá? Eu estou com a agenda aberta. Chama esse profissional lá dentro, fala para ele formatar uma palestra para você, combina um valor, entendeu? Então, às vezes, só fomentar o diálogo, né? Ou então identificar dentro da tua empresa, formar, por exemplo, um grupo de afinidade, que a gente chama. Pô, tem alguém LGBT dentro da empresa? Pô, vamos criar um grupo só com onde todas as pessoas são LGBTs, a gente discute as nossas pautas dentro da empresa, leva as nossas prioridades para a diretoria ouve essas prioridades. Quando você se organiza, né? Então, um grupo de diversidade racial, um grupo PCD, um time de mulheres. Então, todas essas iniciativas acabam sendo muito práticas de serem colocadas em prática. Eu tenho certeza de serem colocadas em prática. Eu tenho certeza que amanhã dá para o líder que está nos ouvindo aqui acordar e falar, vou fazer isso. Eu fico pensando nesse sentido dessas iniciativas, como que muitas vezes falta tomar o primeiro passo, né? Porque as empresas é isso, muda o logo no mês de junho, enquanto nos outros meses nada acontece, né? Então não é só em junho que esse papo é necessário. Apesar que bom que existe um mês para isso, que bom que existe algum momento que é falado disso, que bom. Não é reclamar que é em junho, mas é reclamar que muitas vezes é só em junho. Né? Exato. Eu falo que a empresa que ainda troca o logo, ela tem que ser valorizada, porque a grande maioria nunca nem tocou na pauta, não sei como falar, vai procurar alguém que sabe, né? Vai conversar, vai aprender sobre isso. Assim como você teve que aprender sobre métricas de produção, de lucro, você também tem como aprender como métricas. Existem hoje muitos cursos dentro de universidades, pós-graduações especializadas em ESG, em diversidade, sabe? Em instituições assim super reconhecidas, instituições públicas, cursos online. Então tem como isso, só tem que ter essa vontade de ir atrás dessa pauta, porque ela não vai chegar ali para você, não vai abrir uma drag à porta da tua empresa e falar, olá, cheguei para te ensinar sobre diversidade, não vai. Cuspir glitter e obrigar você a contratar 30 mulheres, 20 gays e Exato. 40 trans. Não vai. Acho que caminhando aqui para o fim do nosso papo, chegando na 1 horinha de live aqui, eu acho mais um sentido de perspectiva do futuro. Geralmente a gente acaba a live pensando muito sobre o futuro, o que a gente imagina para o futuro, tanto de o que a gente imagina de coisas mais palpáveis, né? O que a gente de fato vê que vem acontecendo, a gente vê acontecendo para o futuro próximo, até, enfim, desejos e outras questões. A gente sabe que, já linkando com isso, por enquanto, e assim será, confirmado no 1º de junho, a primeira conferência do Orgulho Tech, certíssimo, em São Paulo? Exatamente, em São Paulo, no Teatro FECAP. No Teatro FECAP, ouviu o Teatro FECAP? Olá, Teatro FECAP, gente, por favor, não me assustem. Então, no sentido de futuro mesmo, assim, o que você enxerga, né, o futuro da diversidade e da inclusão nessa indústria? Olha, eu fico muito feliz que, assim, a pandemia foi um dos períodos mais complicados da nossa geração, mas que algumas coisas a gente passou a conversar sobre. Todas essas questões de diversidade, elas ficaram muito fortes na pandemia, né? A gente começou a pandemia com o George Floyd e a gente começou a falar muito sobre racismo, muita coisa mudou, né, nesses assuntos. A homofobia mesmo no Brasil virou crime, é um crime de racismo. Então, né, saiba que às vezes você colocar um comentário ofensivo para alguém sendo homofóbico, esse comentário, você está cometendo um crime. A pessoa pode ali, ela pode te processar e você vai ser denunciado, enfim, né? Você tem pena de reclusão, enfim. E esses grupos, eles fizeram essa pauta surgir. Então, acho que assim, cada vez vai ter mais, cada vez vão surgir mais dentro das empresas. Não tem outro jeito, e precisa ter esse letramento, as empresas precisam estar abertas a esses assuntos, a conversar sobre isso. Como eu falei,
tem como trazer isso para ser o lucro. Essa é a nova indústria. A nova indústria, ela precisa ser sustentável, ela precisa não poluir, ela precisa não aquecer o planeta. Ela, né? Então, a gente vê hoje em dia a indústria da moda se preocupando com o refúgio do tecido ou com o tipo de tecido que ela consome, com o quanto que ela está gastando de dinheiro num desfile, ou como que é o lixo que vai ser gerado daquele desfile. E assim tem que ser na indústria de tecnologia também. Meu produto, quanto que ele tá? Quanto que eu estou emitindo de carbono? Como que eu estou compensando isso, né? É, é, se eu deixar minha empresa mais diversa, quanto que eu vou conseguir mostrar isso de lucro para os meus investidores? E quais os investidores que têm que estar comigo para acreditar também nisso, né? Eu acho que eu vejo um futuro onde as pessoas vão consumir mais consciente, e aí essa métrica de diversidade ela vai ser bem fundamental. Eu vou dar preferência a consumir daquelas empresas onde aquilo é bem claro para mim. Assim como eu acabo evitando de consumir de algumas marcas que se envolveram em alguns escândalos, né? Então a gente precisa ter essa consciência. O mercado é super concorrido, então na medida do possível, dá para você escolher isso. Então, diversidade vai ser um fator de escolher melhores empresas. Então, as pessoas precisam buscar essas coisas. Eu acho que é isso que eu vejo de futuro. E também o que a gente considera hoje de extra ou de bom passar a ser o mínimo, né? O normal, o mínimo, O exatamente. normal, o É, o normal. mínimo, né? O Sim. mínimo. O que você fizer de diferente, aí sim é o extra você está entregando, mas falar assim, nossa, minha empresa tem diversidade no time. Pô, é o mínimo que eu Exato. esperava, né? Então, o que você faz para essa diversidade? Você tem licença maternidade iguais para casais homossexuais, para pais e mães, né? Para quem adota criança. E não é só sobre benefício, né? Porque às vezes a gente fala de benefício, principalmente o startupeiro, ele fala, meu, não tenho como, né? Porque eu também vejo assim o futuro do trabalho hoje em dia, não sei como é que tá pela Europa, assim, mas eu vejo que o futuro do trabalho também vai ser muito mais individual, talvez menos grandes empresas, mas muita gente trabalhando por conta, eu acho que empreendendo, assim, né? E como oferecer diversidade quando só tem você trabalhando, né? É importante também levantar essas questões. Essa ainda eu não tenho, tomara que a gente descubra isso na conferência, conversando sobre isso, sabe? É um assunto interessante. Essa me pegou desprevenido também. Eu agora tô pensando Né? sobre isso. Porque eu acho que às vezes vai dar, é isso que eu falo, vai dar mensagem, né? De, de como que você, por exemplo, às vezes, como que você cria um Instagram para vender uma coisa. A gente estava falando naquela hora de tipo as pessoas falarem que, mas se tem mulher no palco, você está tomando o meu lugar. Uma vez eu estava tentando contratar um produtor de vídeo para um evento e eu falou assim: eu estou só freelando, né? Eu falei: não, você não trabalha fixo? Ele não. Pô, todas as vagas agora só querem mulheres. Porra, velho, será que você vai falar que então quer dizer que as vagas afirmativas que existem e são raríssimas, é ela que tá tomando o teu emprego? Ou será que é a tua incompetência de você conseguir um emprego? Porque esse teu discurso já mostra você meio bosta Exato. falando isso, né? Então, você quer ser esse tipo de empreendedor com esse tipo de discurso? Já é um negócio, às vezes, você não precisa gastar nada para fazer isso, você já vai estar sendo mais diverso, mais inclusivo, né? Uhum. Eu acho que para nós dois no sentido, porque antes eu vim do teatro, daí eu fui professor de infantil Que legal. e eu trabalhava meio designer freelancer, então era meio teatro, professor e designer. E Legal. é uma comunidade, todas essas três comunidades, é uma comunidade muito diversa. Né? Minha Sim, sala eu estudei na Unesp, aí em São Paulo, sim, no Instituto de Artes, e minha sala eu acho que era 70% mulher. que legal. LGBTs, a sala quase inteira, era uma sala que tinha quase heterofobia, a gente Aham, brincava. E esse mundo tech, eu sou levemente novo nesse mundo tech em algum sentido, né? Apesar de não ser tech, não ser desenvolvedor, sou gerente de comunidade, aham, que ainda é comunidade, é tudo que eu sempre trabalhei minha vida inteira. sim, Eu venho conhecendo um pouco mais nesse sentido, de como não
não tão diverso é esse mundo, mas ao mesmo tempo conhecendo aos poucos todas as frentes que tem para isso, né? Sim, sim. Então, Não é tão diverso ainda, mas talvez seja um dos lugares onde essa pauta seja mais discutida, onde ela seja mais puxada, sabe? é E isso. e isso que dá uma boa perspectiva de futuro. É isso. Não, eu acho que eu vou terminar nessa nota, porque eu gostei dessa nota. Eu gostei Essa dessa nota. vibe foi boa. Acho que é isso que Perfeito, a deu uma gente deixa conclui. perfeita. Estamos 1 hora aí de live, geralmente, a gente vai 1h05. Eu primeiro quero te agradecer, Dan, por ter topado mesmo hoje, mesmo de tudo, depois que tudo aconteceu. Obrigado por ter colocado o pé, obrigado por ter aparecido. Agradeço demais por ter vindo e ter discutido um tema que geralmente aqui nas lives a gente discute mais relacionado à tecnologia, Java, DevOps, a gente tem outros temas que a gente relaciona, e é muito orgulho de poder trazer aqui nesse espaço para a gente poder conversar sobre outras coisas que não necessariamente são talvez mais práticas para a comunidade, mas que são tão importantes quanto. Então, certeza. obrigado por ter aparecido, conversado com todo mundo. Obrigado a todo mundo que apareceu. E, Dan, última palavra sua, por favor, dê seu tchau, vendo o seu jabá, relembre do evento, enfim, Tá joia. o palco final agora é seu. Massa, obrigado mesmo aí. Parabéns pela iniciativa novamente. E finalizar convidando a galera para ficar atenta. Então, aí Orgulho TechConf, a comunidade, tem um podcast. Quero continuar fazendo isso, mas eu não quero que seja um projeto meu. Eu quero que seja realmente uma comunidade. Eu quero que as pessoas vão lá. Se uma hora eu não tiver mais nisso, eu quero que isso continue. Não quero que um negócio que se encerre em mim. Eu quero que as pessoas cheguem, proponham, repliquem essa iniciativa. Não tem como fazer uma comunidade liderada de uma pessoa só. Isso vira uma empresa, não é esse o objetivo. Então, cheguem junto, vai ter online também, quem estiver em São Paulo, tiver afim de vir para São Paulo, no site tem dicas de hospedagem e tal. É um feriado bem legal de estar em São Paulo, tem várias festas, tem muita atração cultural, tem a parada, tem muitos eventos. E aí fica esse o convite. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de todo mundo que acompanhou, vai estar assistindo aí depois também. Gente, é isso. Eu vou colocar. Eu vou passar nossa vinhetinha. Eu vou colocar eu e Dan aqui no backstage. Se puder ficar pra gente agradecer aí aqui no. Aí, o seu Popolo de novo. Deu tudo certo agora. Agora que eu vi que minha tela tá. Ah, porque minha tela ficou amarela, daí por isso que eu tô amarelado agora. O meu não faz, coitado. O meu não faz. Dan, é isso. Muito, muito, muito obrigado por participar hoje com a gente. Povo que assistiu, muito obrigado por participarem. Lembrando, quinta que vem. Nossa. Quinta que vem, mais um IT Chats, 19 horas do Brasil, 23 de Portugal, com um tema relacionado à tecnologia. E sem ser essa terça, a outra Web da Bolsa, vamos falar sobre entrevistas, como se portar numa entrevista. Estamos aqui toda quinta-feira. Junho talvez a gente entre de férias, mas a gente ainda vai conversar direito sobre isso. Gente, é isso. Muito obrigado a todo mundo e vou passar a vinheta. Tchau.